A Vaza Jato de hoje confirma todas as suspeitas da Procuradoria-Geral da República, que está tentando investigar os procuradores da Lava Jato, de que eles cometeram vários abusos e vários crimes. Mas confirma também que a Lava Jato tem um arquivo gigantesco de investigações, muitas delas ilegais, sobre várias pessoas. A gente tem que lembrar que o Augusto Aras falou há algumas semanas que a Lava Jato investigou 38 mil pessoas, com um arquivo gigantesco. Deram um exemplo, inclusive, de uma investigação contra o Lula, investigando um suposto tráfico de influência do Lula com Odebrecht usando repasses do BNDES. Os procuradores de Curitiba, sabendo que isso era ilegal, várias vezes eles conversaram entre si e disseram: ninguém pode saber, nós temos acesso a esses dados, hein? Inclusive a Vaza Jato mostra que eles teriam uma reunião com os procuradores de Brasília, que é quem estavam fazendo essa investigação com o Lula, e um dos procuradores de Curitiba disse: olha, gente, vamos dar uma olhada nesses arquivos aqui que vieram de Brasília, para saber o que tem nesses arquivos e só nesses arquivos, pra gente não dar brecha lá na reunião com o pessoal de Brasília, porque eles não podem saber que a gente teve acesso a isso. Dallagnol, Pozzobon, essa corja aí, eles jamais poderiam ter investigado o Lula, porque eles agiram contra o Lula, cometendo inclusive crimes. Então a situação da Lava Jato vai ficando cada vez mais feia. Um minutinho antes de eu explicar tudo isso, se a gente ligar os pontos aqui, a gente está começando a colocar outdoors como esse em todos os lugares do Brasil. Era um outdoor pró-Bolsonaro, que agora é um outdoor contra o Bolsonaro. Se quiser apoiar os outdoors, clique em Seja Membro ou no link do Apoia-se, PicPay, conta bancária e tudo mais. O Dallagnol, os procuradores de Curitiba, eles, quando eles precisavam fazer uma investigação sobre alguém, eles não tinham nenhum escrúpulo. Sem fazer o rito legal é fazer um ofício, explicar por que precisa desses dados e aí então ter acesso à investigação. Não, eles simplesmente iam no Telegram, pediam, tinham acesso a tudo sem ninguém ficar sabendo, e aí eles se debruçavam sobre os arquivos e eles achavam, nesse caso, na Vaza Jato de hoje eu mostrava, que eles iam encontrar muita coisa sobre o Lula, o BNDES, a Odebrecht, que a teoria dos procuradores de Curitiba, que era baseada em nada, daqueles investigaram e não acharam nada, era de que o Lula fazia repasses do BNDES para Odebrecht fazer obras em outros países, em Angola, República Dominicana, Cuba, e que, em contrapartida, esses países contratavam palestras do Lula a preços milionários, que eram um tipo de propina. Você me empresta daqui e eu te pago de volta dali. Só que eles debruçaram sobre os documentos que eles conseguiram ilegalmente, lembre-se disso, e não encontraram nada. Para piorar, tem uma coisa que a Vaza Jato não mostra, mas eu lembro disso. O governo Bolsonaro, no ano passado, fez uma devassa no BNDES. Lembra que o Bolsonaro, quando foi eleito, falou que ia abrir a caixa preta do BNDES? Lembra disso? O Bolsonaro abriu a caixa preta do BNDES e o presidente do falou assim: não encontramos absolutamente nada irregular nos governos do PT. O governo Lula e o governo Dilma foram inocentados pelo governo Bolsonaro. A Vaza Jato também mostra que os procuradores de Curitiba jamais poderiam ter investigado Lula por um motivo. Em Curitiba, eram apenas os processos que tinham a ver com crimes na Petrobras. Se não era crime na Petrobras, não tem por que ser em Curitiba. Podia ser na Lava Jato de São Paulo, do Rio, de Brasília. O pessoal de Curitiba, a primeira Vaza Jato mostrou que eles mentiram pro Ministério Público e também pro STF, dizendo que eles tinham algum embasamento de que os crimes do Lula tinham a ver com a Petrobras, que tinha a ver com propina na Petrobras, alguma coisa assim. Assim eles conseguiram puxar o processo de São Paulo para Curitiba. Vale lembrar que o triplex do Lula fica no Guarujá e o sítio fica em Atibaia, que são em São Paulo, deveriam ter sido julgados pela Lava Jato de São Paulo. Mas não, eles ilegalmente, a primeira Vaza Jato mostrou conversas do Moro e do Dallagnol, eles puxaram o processo para Curitiba porque eles queriam fama e dinheiro, é claro. Sérgio Moro jamais seria ministro do Bolsonaro se ele não tivesse os processos do Lula. Essa Vaza Jato mostra conversas que foram nas semanas anteriores àquela condução coercitiva ilegal que o Lula foi submetido. Eles colocaram isso também na denúncia do Quadrilhão. O sobrinho do Lula já foi inocentado. O Lula está ainda respondendo, mas tem tudo para ser inocentado porque não acharam absolutamente nada. O próprio Marcelo Odebrecht também inocentou o Lula. Ele deu uma entrevista há alguns meses na Folha em que ele explicava o esquema da Odebrecht. O esquema era: o Lula queria ganhar dinheiro com o BNDES porque ele fazia empréstimos para outros países, os países pagavam e tinha lucro. Quando a Odebrecht fazia com o empréstimo do BNDES uma obra em Angola, em Cuba, na Venezuela, onde quer que precisasse de obra, todos os equipamentos eram produzidos no Brasil, gerando empregos. Tudo o que era feito era com brasileiros. Isso gerava milhões de empregos no Brasil. Tanto é que quando a Lava Jato começou a acabar com as empreiteiras, o Brasil perdeu 450 mil empregos diretos, assim, do dia para a noite, porque a Lava Jato acabou com as empreiteiras. Então o Lula gerava milhões de empregos
com essas obras. Porque os países pagavam, todos os países pagavam em dia. O único que deixou de pagar em dia em algum momento foi a Venezuela, porque começou a sofrer sanções dos Estados Unidos, aí não tinha mais dinheiro para pagar. Mas se não fosse essas sanções, que são sanções que a direita apoiou, o governo Bolsonaro apoia, a Venezuela estaria pagando até hoje os empréstimos para o BNDES. Em dia, o BNDES estaria lucrando e já teria capital de giro para emprestar para mais gente. Isso sempre teve, mas só com o lucro desses empréstimos já poderia emprestar para outros países e continuar gerando empregos no Brasil, fazendo obras no mundo inteiro. Então ajuda os outros países e ajuda o próprio Brasil e não dá prejuízo nenhum, dá lucro. Mostra que em determinado momento os procuradores da Lava Jato, eles começaram a se confundir porque eles tinham investigações demais. E aí, isso confirma a denúncia da Procuradoria-Geral da República, de que tem 38 mil inquéritos em aberto na Lava Jato de 38 mil pessoas. Quando mostra que eles pegavam investigações ilegalmente, e se você fizer a conexão, uma vaza-jato de agosto do ano passado, um ano atrás exatamente, que mostrava que eles investigaram várias pessoas no entorno do Lula ilegalmente, com a ajuda de funcionários da Receita Federal, eles simplesmente iam lá no pessoal da Receita Federal e falavam, me manda aqui os dados. Eles mandavam e eles quebravam ilegalmente os sigilos. Isso mostra que eles podem ter feito isso com qualquer outro cidadão brasileiro. Mas isso reforça algumas dúvidas sobre os ministros do STF que estão com a Lava Jato. São três: Luiz Fux, Edson Fachin e tem o Barroso, que é amigão do Dallagnol e do Moro e é presidente do TSE, tem poder de caçar a chapa do Bolsonaro. Porque eles eram todos ministros garantistas, que quando eles foram para o STF, todos eles mudaram do dia para a noite assim, ó, e começaram a apoiar todas as ilegalidades da Lava Jato. Aí por que será que eles mudaram de opinião? Ou será que entre esses 38 mil arquivos tem coisas sobre eles, sobre familiares deles, sobre gente ligada a eles? E aí a gente tem que lembrar que a Lava Jato está fazendo de tudo para se proteger, e foi o Fachin que começou uma guerra no STF na semana passada, quando ele anulou uma decisão do Toffoli que permitia que a Procuradoria-Geral da República tivesse acesso aos arquivos da Lava Jato. Por quê? Porque se tiver alguma investigação da Lava Jato contra a esposa, contra amigo, irmão, tio, pai, filho de algum ministro do STF, isso tudo vai vir à tona. Imagina o tamanho da confusão que esses ministros do STF vão ter. E aí, para evitar isso, o Fachin falou, não, corta. E começou uma guerra no STF, porque a maioria dos ministros do STF, geralmente as votações terminam 8-3, só esses 3 votam pela Lava Jato, eles querem compartilhar assim, vamos atrás da Lava Jato, vamos acabar com eles, porque eles cometeram crimes, eles têm de ser punidos. Porque, senão a Lava Jato vai se consolidar como um partido jurídico no Brasil. O plano dele era realmente usar o judiciário como trampolim para a política. Também por isso que o Rodrigo Maia e o Dias Toffoli estão articulando essa nova lei que vai impor uma quarentena contra membros do judiciário, não só contra juízes, mas também contra procuradores e tudo mais, para que eles não usem como trampolim. E aí acaba completamente com os planos político-partidários da Lava Jato. Então a casa tá caindo para eles. Se gostou do vídeo, curte e se inscreve no canal e vamos para cima deles.